Olá, pessoal! Olá, meninos e meninas. Percebam que eu estou loira, linda, maravilhosa, empoderada. Pessoal, então é o seguinte: a última atividade valendo nota do bimestre e eu achei por bem pedir para os meninos, né, organizarem um, escolherem 3 conteúdos que nós trabalhamos no ano de 2021, né, com cada turma, e eles escolherem 3 conteúdos em específico e pegar desses 3 conteúdos e trabalhar um exercício com ele. Ou eu também falei para eles fazerem uma receita culinária e discutir a receita culinária, né? Deixei isso em aberto. Bem, nós vamos começar com a Amanda, do terceiro ano, porque eu quero, é a letra A. Desculpa, Amanda, foi. Mas esse vídeo já foi feito, já foi gravado. A Amanda já sabe a nota dela, mas eu achei por bem, gravar de novo. Então, eu vou gravar de novo. Provavelmente os comentários vão ser os mesmos, mas vamos tentar deixar as coisas assim um pouco melhores, tá bom? Vamos lá, com vocês, Amanda. Olá, professor. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas boa tarde, boa noite ou bom dia para o senhor. Tudo bem? Eu tô bem, você? Então vamos lá. Primeira questão que eu retirei do livro é sobre o estudo das soluções. Uhum. Diz o seguinte na questão: o refrigerante são formados por uma mistura de água, gás carbônico e algum tipo de xarope, que dá a cor e o gosto à bebida. Mas essas três coisas não são combinadas de uma vez. Primeiro, os fabricantes juntam a água e o gás em um aparelho chamado carbonizador, e quando esses dois ingredientes se misturam, a água dissolve o CO2, dando origem a uma terceira substância, o ácido carbônico, que tem a forma líquida. Depois acrescenta-se o xarope a esse ácido. O último passo é inserir uma dose extra de CO2 dentro da embalagem para aumentar a pressão interna e conservar a bebida. Então, vamos lá. Vamos aos primeiros comentários. O primeiro comentário que eu faço para você, e como você é minha aluna já do terceiro ano que vem ensino superior, primeira coisa que eu falo para você é não deixa a tela preta, tá? Tela preta sem nenhum tipo de informação. Se você for dar uma aula com slides, tela preta, nossa, dá uma agonia para quem está assistindo, para quem está te avaliando muito grande, né? Porque a gente precisa de informação, nem que seja uma figurinha, nem que seja um mapa mental, alguma coisa é importante nesse momento para você ilustrar o que você está falando, tá bom? É interessante também você saber, você colocar pelo menos o que você está dizendo. Não é para ler, olha bem o que eu estou falando, não é para ler, é só para você se orientar. Slide. Muita gente acha que slide é para você ficar lendo, é um livro, né? Você põe o slide lá para você ler. Não, o slide ele não serve para isso. O slide ele serve para te orientar. É como se fosse um guia. Se perdeu, olha no slide. Ah, eu tenho que falar isso. Aí você fala, tá bom? Mas por enquanto tá tudo ok. Agora ele trava. Com a relação ao gás do refrigerante, chegamos nas alternativas. A. Diminui se aumentar a pressão. B. Está completamente dissolvido no líquido. C. Escapa mais facilmente do refrigerante quente. D. Escapa mais facilmente do refrigerante gelado. É a letra C que se diz escapa mais facilmente do refrigerante quente. Por que eu cheguei nessa resolução? Porque o aumento da temperatura, né, que é o quente, de forma natural, consegue escapar PMV. Ah, não, pera, desculpa. Porque com o aumento da temperatura, o aumento O aumento faz com que o vídeo saia. Viu que a culpa não é da minha. PMV da solução refrigerante, que é o seguinte: o CO2 ele escapa facilmente porque dá aumento
da solução, que é refrigerante. O aumento da temperatura do refrigerante consegue. Vamos lá, ainda bem que tá travando, porque essa é a parte que eu entro para te ajudar. O que você está tentando dizer é aquela bendita e linda equação dos gases. Deixa eu até ligar aqui a minha caneta para te explicar. PV igual a nRT. Então é isso que você está tentando explicar. Você está tentando explicar para mim que conforme você vai aumentando a pressão, você vai deslocando o volume por causa de uma dada temperatura, viu? Então, assim, você pode usar assim a equação, mas você tem que lembrar o que, que significa cada partezinha da equação, tá? Então, assim, PV igual a nRT, o que você quer falar para mim é a temperatura ela está subindo, ela está agitando as moléculas. Com essa agitação das moléculas, elas vão expandindo o volume aumenta a pressão, e aí você perde o, os vapores, né, o gás que está lá dentro. Tá bom? Tô gostando. Se escapar facilmente o CO2. Segunda questão do conteúdo, reações de oxirredução. A questão diz o seguinte: há mobilizações para promover um planeta melhor para futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que o carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Então, o maior inimigo aqui é o carro. Vamos parar de andar de carro e vamos andar todo mundo a pé. Bom que a gente emagrece. Aí eu fiz uma piadinha no vídeo anterior, eu vou repetir nessa, né? Você produz CO2, só que você produz andando de carro, só que você produz radicais livres quando você anda, né? E aí você envelhece, você acumula uh, dejetos das reações, e você acaba, na verdade, viver um eterno morrer. Olha eu só filosofando aqui. Gente, eu não estou indo contra os ambientalistas, é claro. Diminuir a queima de produtos fósseis é importante, é interessante sim. Mas tem ainda esse porém. E aí travou. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, que é CO8H18. Por meio da combustão de octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que. Aí chegamos nas alternativas. Letra A. No processo, a liberação de oxigênio sobre a forma de CO2. Letra B. O coeficiente equiométrico para a água é de 8 para 1 do octágono. Letra C. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Letra E. O coeficiente ecteométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 de carbônico. Agora, a questão é o seguinte. Vai revelar depois, porque agora eu vou fazer a questão para o senhor. Pronto. Aqui está a minha questão. Ah, mas Amanda, cadê os cálculos tudo aí? Tá tudo aqui bonitinho, mas eu vou explicar pro senhor. É o seguinte, o que a gente tem que começar? A gente tem que saber que o processo de combustão é necessário o oxigênio. Eu tô só filmando aqui, mas eu tenho uma colinha aqui que eu tô lendo aqui embaixo. Necessário o oxigênio e o combustível para liberar sempre o CO2, mais a água, que é H2O. E, como a questão diz, o etanol, que é C8H18, e que é o etanol, a gente tem que Não. formular a reação química, né? Peguei, bonitinho, Aqui eu vou te. Pera, deixa só você tirar o dedinho um pouquinho para eu te. Não é um conserto, é um conselho. Pera aí.
Aí, desse jeito que eu quero que você coloque. Na hora que você falou assim, olha, isso aqui é a representação de uma equação de combustão, porque precisa acontecer. Sim, tá certinho. É isso mesmo, tá? Só que, deixa eu te mostrar uma coisa. O jeito que tá aqui não é um jeito que a gente chama de jeito quimicamente aceitável, padrão, né? Por quê? Por vários motivos. Um deles é o seguinte: você tem que escrever de uma forma que eu aqui no Brasil, com uma peruca loira, consiga entender e uma pessoa lá no México consiga entender também. E desse jeito aí, não dá para entender muito bem, tá? Então, olha a forma que nós utilizamos para isso, né? A gente padroniza a reação química. Então, você falou octano ali, você falou octanol, cuidado, porque octanol seria o derivado alcoólico disso aí, seria uma reação de formação de álcool aí nesse octanol, não é o interessante da pergunta, tá? Então, olha lá. Primeira coisa que você vai fazer, monta a estrutura. Quem que vem primeiro? Quem vem primeiro vai ser o octano. Então, vamos lá. C8, H18. Esse é meu octano. Número sempre embaixo. Esses coeficientes, eles sempre ficam abaixo, tá bom? Nunca acima. Aí você me falou assim, isso é uma queima. Perfeito, isso é uma queima. E como é que eu evidencio que isso aqui é uma queima? Eu evidencio que isso aqui é uma queima por 3 parâmetros. Parâmetro número 1, tem que ter alguma coisa para queimar, que é o que eu chamo de combustível. No caso, o octano. O combustor vai ser aquilo que vai proporcionar a queima. No caso, o gás oxigênio. O comburente é a energia necessária para que isso aconteça. No caso, a gente representa só por um triângulozinho, tá? Beleza. Agora, o que me chama mais atenção, não é de erro, mas são detalhes. É o que você escreveu depois da equação. Depois da equação, olha o que você escreveu. Você escreveu Ozinho minúsculo 2. Se você for procurar na tabela periódica, esse Ozinho minúsculozinho 2 aqui é o cobalto. E você falou para mim que essa reação de combustão gera dióxido de carbono. Dióxido de carbono é diferente de cobalto, né? São elementos químicos diferentes. Então, na hora que você vai escrever, tem que escrever o elemento químico certo, tem que escrever a substância química certa. Então, dióxido de carbono, CO2. Sempre embaixo. Tá bom? Água, a mesma coisa. Você colocou um H minúsculo, 2O. Não sei o que é isso. Isso aqui não existe na química. Agora, o que existe na química é H2O. Isso existe. Tá? Novamente, eu não estou te punindo, eu estou só te dando umas dicas. Beleza. Aí você já fez o balanceamento. Balanceamento é uma coisa que você também já está acostumado a fazer. Deixa eu só colocar aqui no cursor vermelho só para te dar um auxílio. Ah, agora não. Então, 8 carbonos. Coloque 8 carbonos aqui, né? Número multiplicado por 1 que é igual a 8. Pronto. Agora vamos no 9, porque aqui eu tenho 18 hidrogênios, aqui eu só tenho 2, então eu preciso de um número multiplicado por 2 que é igual a 18. Então eu coloco 9. Agora vem a parte mais interessante, né? Porque eu tenho 9 vezes 2 mais 9, eu tenho 25 oxigênios. E aí você poderia simplesmente, igual você fez aqui, ó, colocar 25 sobre 2. Só que tem um problema. Não existe isso aqui. Mols são números inteiros, tá? Então o que a gente faz? A gente faz um truque, tá? Leve isso para sua vida. A gente faz um truque. O truque é pegar essa equação aqui e multiplicar ela toda
por um número primo par. Nesse caso, o 2. Então vai ficar como, professor? Vai ficar assim, ó. C8H18 vezes 2, então vai ficar 2 C8H18 mais bases iguais, então cancela, então vai ficar 25 oxigênios, O2, levarão a formação 8 vezes 2, 16CO2. E aí, por último, e aí você perceba que o que a gente está fazendo é apenas dobrando a quantidade. Nós estamos dobrando a quantidade. Para quê? Para a gente tirar aquele número decimal. O importante aqui é tirar aquele número decimal. Tá bom? Então, ali do lado de lá, a gente lá em cima, né? No 8 vezes 2, a gente tirou ele 16. Beleza, agora vamos lá para o 9. 9 vezes 2, 18. Pronto. Tirei. Tirei. Opa, tirei demais. Tirei os números decimais. E aí você poderia ter continuado a sua explicação. Isso aqui foi só um truque que eu te ensinei. Na verdade, outros professores de química já te ensinaram. Eu só dei uma mãozinha. Vamos continuar? Assim que ele quiser. O2, né? E aí, com isso, a gente tem que fazer o balanceamento. O balanceamento para saber o coeficiente estequiométrico. Ó, estequiométrico. Estequiométrico. Ou estequiométrico, tá? Este, tá? Dica. Balanceamento para saber o coeficiente estequiométrico. E por isso, a gente chega o quê? Que o coeficiente do oxigênio é 25 dividido por 2, que é igual a 12,51 mol de octano. Que é a questão, que é a letra D. Vamos para agora a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: uma lâmpada fluorescente contém em seu interior um gás que se ioniza após a aplicação de alta tensão entre seus terminais. Após a ionização, uma corrente elétrica é estabelecida e os íons negativos deslocam-se com uma taxa de 1,0 vezes 10 elevado a 18 e 1 segundo para o polo. Eu esqueci, professor. Por isso que eu tô falando desse jeito, tá? Porque eu esqueci. Os íons positivos deslocam-se com a mesma taxa para o polo B. Bom, sabendo disso, que a carga de cada íon positivo é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, posso dizer que a corrente elétrica na lâmpada será: letra A, 0,16, B, 0,32, C, 1,0 vezes 10 elevado a 18 ou D, que é zero, nenhuma, não, nula. Então, vamos lá então. A questão nos dá os dados que o N, que é a taxa de quantidade de íons a cada 1 segundo, é de 1,10 elevado a 18. Nesse momento, desculpa, eu sei que tá grande, mas nesse momento seria interessante, novamente, eu tô dando dica para você seguir com a sua vidinha. Conforme você for falando, seria interessante você falar, ó, a taxa de variação e ir escrevendo, né? Não tem importância nenhuma, porque quem está sabendo do conteúdo é você. Quem está aqui, no caso eu, não sei o conteúdo. Você está ensinando, né? Você está explicando. Então é interessante você ir amarrando, né? Colocando os dados, mesmo que seja caneta,
mesmo que seja digitados, é interessante isso, tá bom? Escreva sempre. Você não vai pecar por escrever. O tempo, que é 1 segundo. A carga de cada íon é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 e ele quer saber sobre a corrente elétrica. Para isso, agora vamos para minha resolução. Tá aqui, minha resolução, que é o seguinte: o número de portadores de cargas elétricas é dado pela soma do deslocamento dos íons positivos e negativos, que pode ser calculado através das expressões K igual a N vezes E, mais, né, esse mais é daqui, tá? Mais. Você viu que aqui, ó, Amanda, dava para você ter mostrado essa equação com um pouquinho mais de ênfase, daria para você ter trazido ela um pouquinho mais para baixo, falado o que é o Q, o que é o N, o que é o E, né? Explicado, assim, é só detalhes. Sua construção de explicação tá ótima. É os detalhes que eu tô te chamando a atenção, tá bom? NV E menos. Aí tem aqui, né, a equação que eu substituí por conta dos dados, que é a questão da... A gente chega nessa questão aqui, 0,32C. A gente chega aqui, que é a quantidade de carga elétrica. Mas a questão, ela quer saber sobre a corrente elétrica. Então, a gente pega essa formulazinha aqui, coloca a... Que seria importante você falar o que significa o I e esse T aí, né? Vamos imaginar que, imagina que ninguém sabe, né? Que esse I é o quê? É de história, de isqueiro. Então fala, né? Quando você for falar, fala o que é cada uma das letrinhas. Não precisa deduzir, só fala. carga elétrica, que a gente conseguiu, substitui pelo tempo, que é 1 segundo, e a gente chega a esse aqui, a esse resultado, que é a corrente elétrica. Então, a gente voltando lá na questão, é a letra B, porque a letra B fala que é 0,32. E é isso. Essas são as 3 questões que eu peguei, que eu me lembro assim mais recente, que consegui fazer durante o livro sozinha no meu caderno. Tadadadá. Amanda, como eu falei para você, é difícil, né? Você está sendo avaliado assim e você pegar, mas você sabe o conteúdo. Eu já falei para você várias vezes que você sabe o conteúdo. O que eu peço para você agora, como professor, agora como profissional, que você vai ser, é se atenha aos detalhes. Você não vai pecar se você falar de mais alguma coisa, se você descrever alguma coisa demais, isso você não peca, tá bom? Meu amor, na descrição do vídeo vai estar a sua avaliação, tá bom? Bom 2021, bom sucesso em 2022. Amo todos vocês. Vocês estão no meu coração, tá bom? E é isso.